Vamos falar de livros infanto-juvenis? Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu hoje venho-vos falar daquilo que estava na descrição do vídeo, como é óbvio, de livros infanto-juvenis que eu li agora durante o mês de janeiro. Este mês de janeiro eu li imensa coisa infanto-juvenil, desde a faixa etária assim dos mais pequeninos até aos 12, 14 anos, porque eu tive muitos livros que vieram da biblioteca este mês e essa literatura infantil é muito mais fácil irmos buscar à biblioteca porque, obviamente, lemos rapidamente e tenho menos probabilidades de comprar um livro assim infantil que não conheço, que sei que vou ler em 5, 15 minutos. Então este mês, tendo vindo estes livros todos da biblioteca, facilitou-me aqui imenso e, como já vão ver no próximo vídeo das leituras de janeiro, eu li imenso este mês e a maior parte foram livros infanto-juvenis. Mas antes de vos falar que livrinhos infantis li este mês, não se esqueçam de deixarem já o vosso gosto e de subscrever o canal se ainda não tiverem feito, porque ajudam muito o meu projeto aqui a crescer. Eu agradeço-vos muito. Então, vou-vos começar por falar de um livro de um autor português, que é A Magia dos Livros, de Renato Alves. Este livro já é o segundo do autor e foi a segunda vez que eu também li este autor. O primeiro livro dele foi O Cruzeiro dos Animais, eu li o ano passado e foi uma leitura extremamente divertida, muito envolvente, ri-me imenso. E à semelhança deste primeiro, o autor teve a gentileza de me enviar este segundo e eu aproveito desde já para voltar a agradecer a sua simpatia de me ter enviado este exemplar. Então, aqui nós temos uma história bastante diferente da primeira na medida em que é para um público-alvo diferente. Nós aqui temos o Alexandre e o Tiago, que são dois rapazinhos, um de 8 e outro de 10, e são primos. E então temos aquela coisa de, nas férias, aqui o Alexandre ir para a casa do Tiago passar as férias. Isto fez-me lembrar, assim, Annie Blyton nos 5, não sei se estão a ver, aquela vibe de férias de verão com os primos, até a minha infância, muito passada com os meus primos, me fez lembrar. Então, estes dois rapazes fazem, como é óbvio, a coisa que os dois rapazes mais gostam de fazer, que é ir jogar futebol. Obviamente. Então passam os dias nisto, estão muito entretidos, até que um dia a bola deles foge e entra na mansão abandonada que ali está ao lado. E como a mãe do Tiago, portanto a tia, tinha dito muito determinantemente que eles não podiam lá entrar sob condição nenhuma, eles fazem a coisa mais óbvia, que é entrar e ir buscar a bola. É isso que rapazes fazem, não é? Então lá eles vão descobrir que as lendas sobre esta casa poderão não ser tão descabidas quanto pareciam inicialmente e que muito do que elas contavam poderia ser verdade. Eles aqui vão ter uma grande descoberta e aprendizagem e, mais uma vez, à semelhança do seu primeiro livro, o autor traz-nos aqui muitos aspectos mais educativos. Enquanto no primeiro livro nós aprendíamos sobre partes do país, sobre pontos-chave a visitar em cada sítio do país, aqui nós vamos ter um outro ensinamento, que eu não vos vou dizer qual é porque não quero estragar nada, não quero fazer spoilers, mas o autor traz-nos sempre estas aprendizagens e nenhuma criança que lê este livro vai sair daqui sem ter aprendido absolutamente nada, muito pelo contrário. Este livro foi ilustrado pela prima dele e tem umas ilustrações muito engraçadas. Eu vou-vos mostrar esta, que é a minha preferida. Acho que está muito gira, muito expressiva, aqui do Tiago, preparadíssimo para jogar futebol. Temos montes de referência de futebol. Como podem ver, o tipo de letra é assim, bastante espaçado, bastante grandão, lê-se muito bem, eu li no instante e acho que rapazes nesta faixa etária possivelmente gostarão ainda mais do que eu desta obra. Eu não vos vou mostrar muitas mais ilustrações para a frente só porque poderão ser spoilers, eu não vos quero estragar nada daqui. Mas vale dizer, sendo um autor português vale sempre a pena conhecer, diverti-me bastante a ler este livro e incluiu agora em janeiro para o projeto da Tita, que era ler precisamente um autor português e foi isso que eu fiz. Portanto, aqui fica a recomendação deste livro. Depois, os restantes livros, como já disse, vieram da biblioteca, mas eu gravei uns clipezinhos e vou tentar inserir por aqui. O livro seguinte que eu li foi O Voo do Golfinho, e este livro é de Onjaki, portanto, um autor lusófono. Eu já li O Assobiador, de Onjaki, e gostei bastante, já fiz formação com ele de escrita, ele é uma pessoa espetacular, adoro ouvi-lo, muito terra a terra, muito simpático, e este livro é um livrinho extremamente curto e é sobre um golfinho, mas é sobre um golfinho que não está contente por ser golfinho. Gostaria de ser outra coisa. Então é uma história um bocadinho à volta disto. É uma história com rimas, tem um ritmo muito fácil, é muito simples de ler e eu diria que era uma leitura assim mesmo para ler a uma criança pequenina, para quase bebés, não é? Para a gente ler e embalar a uma criança, porque tem aquelas rimas, tem aquela musicalidade. Mas, na verdade, ele está indicado para o Plano Nacional de Leitura, para, deixem-me confirmar, para o segundo ano destinado à leitura orientada.
Eu não sei se será porque se calhar no segundo ano as crianças já sabem ler, já que no primeiro ano ainda aprendem as letras e no segundo ano se calhar já serão capazes de ler sozinhos. Não sei se é por aí, porque a história parece mesmo muito infantil e muito simples e seria ótima para uma mãe ler ao seu bebê, por exemplo. Ele faz parte de uma coleção chamada Ler com Valores, que tem todas elas histórias assim muito curtas e com uma mensagem por trás. Eu gostei da leitura, mas achei assim uma coisinha muito pequenina, muito simples. Se calhar estava à espera de um bocadinho mais quando vejo o nome de Onde Jackie. Estava à espera que fosse assim uma coisa daquelas de me arrebatar, mas lá está, com o tamanho que era, com o tipo de história que era, tinha mesmo que ser muito curtinho, mas é uma leitura interessante. Depois eu li O Beijo da Palavrinha. Este livro é de Mia Couto e, mais uma vez, é ilustrado pela mesma ilustradora que ilustrou O Voo do Golfinho. Eu não me atrevo a pronunciar o nome da senhora, peço imensa desculpa, mas eu não sei como pronunciar, portanto não vou sequer arriscar. Este livro foi delicioso, mas extremamente triste, foi daqueles de me dar um murro no estômago, mas é uma história muito, muito bonita e que eu recomendo imenso, tanto a miúdos como a graúdos. Este é daqueles que eu acho que vale a pena ler para qualquer faixa etária. Este livro tem ilustrações lindíssimas e é sobre uma família em África que nunca viu o mar. E é uma história sobre o poder das palavras, a força que as palavras têm. E este título mesmo, O Beijo da Palavrinha, é extremamente curioso e extremamente indicativo do que a história nos transmite. É um livro que também está no Plano Nacional de Leitura para o 4º ano, destinado para leitura autónoma e é uma história, de facto, em que a ondulação das palavras também nos transporta e também nos traz, assim, algum ritmo de leitura que é simplesmente maravilhoso. Eu recomendo muito que espreitem este livro. E quero-vos só ler o que estava na contracapa. Eu apontei aqui para não me esquecer. Claro que eu vou deixar clipes aí destes todos, mas eu apontei aqui esta citação que diz o seguinte: não se escreve para crianças. Teremos apenas idade para viver em história, encantados com os personagens deste livrinho. Deste modo, estaremos aptos a sermos beijados pelas palavras. Eu achei esta citação lindíssima e apontei de propósito para vos trazer aqui. Este vale muito, muito a pena vocês pegarem. Depois eu li A Árvore da Escola, de António Sandoval. Este livro é muito mais infantil, mais uma vez, é muito simples e é a história de um menino que tem uma árvore na escola e a árvore está a morrer, assim, quase um graveto ao alto, e toda a gente o proíbe de tocar na árvore e ele um dia decide desafiar essas regras e ir tocar na árvore. É uma história sobre o amor à natureza, é uma história muito simples, tem uma narrativa circular, o que é muito, muito interessante, e gostei muito das ilustrações porque já conhecia este ilustrador. Mas, mais uma vez, é uma história para crianças pequenas, para aprender os valores sobre a natureza. Por isso, acho que será uma boa leitura para, de facto, crianças que estejam a aprender um bocadinho a respeitar a natureza. Mas, para mim, como adulta, achei giro, mas não foi uma leitura extraordinária, porque a mensagem é daquelas que faz todo sentido para crianças e, se calhar, para adultos já não faz tanto sentido. Depois, um que me deixou maravilhada com as ilustrações, eu apetecia-me todas as páginas do livro emoldurá-las e pô-las na parede e forrava aí uma parede inteira com eles, que foi o Obrigado, Miyuki. Este livro é de, e peço imensa desculpa se estiver a pronunciar mal, Roxane Marie Callier, é uma autora francesa e tem umas ilustrações belíssimas, ao estilo japonês, em que me parece ser lápis de cor aguarela, espetaculares. Eu só depois a ler é que me percebi que ele faz parte de uma coleção, são 3, e este é o 3º volume, mas eu penso que não há problema em ler fora de ordem, serão apenas episódios. Este livro é daqueles em que o texto e as ilustrações estão em igual nível e que nos dá para nós ficarmos a admirar as imagens e a refletir também sobre o texto. É muito, muito bonito. E é a história da Miyuki, que é uma menina muito pequenina que está com o avô e um dia vê o avô a meditar e ela diz: avô, ensina-me a meditar, também quero fazer isso, também quero aprender. É uma história lindíssima, como podem ver pelas ilustrações, é assim uma coisa de ficarmos a babar. Trabalha muito a filosofia do apreciar o momento, de valorizar o que temos e é daqueles livros que dá vontade de ter na nossa estante só para voltar a eles de vez em quando e apreciar as ilustrações e a mensagem, porque é de facto lindíssimo. E acho que existe outro desta coleção na minha biblioteca, mas não existe o 3º, portanto são 3 e existem apenas 2. Vamos ver se eu consigo pôr as mãos a outros para ler, porque é mesmo lindíssimo, delicioso. Depois eu li O Homem que Plantava Árvores, de Jian
Giono, eu não tenho a certeza se é assim que se pronuncia, peço imensa desculpa. Este livro já tenho ouvido falar imenso por aí, lembro-me da Dora Silva de Livros à Lareira com chá também falar dele, e era um livro que eu se calhar ia com demasiadas expectativas, porque toda a gente dizia que era lindíssimo e brilhante, e é de facto uma história lindíssima, mas eu acho que se calhar ia com as expectativas de que ia ser, uau, coisa do outro mundo, 5 estrelas favorita da vida. E não foi, eu gostei muito da leitura, mas não chegou a esse nível. É inspirado numa história verídica, o que torna tudo isto muito mais especial. E tem um toque filosófico, faz-me um bocadinho lembrar, ou fez-me um bocadinho lembrar o Príncipezinho, na medida em que nos deixa refletir sobre diversas temáticas e que dá vontade no final de voltar a reler. É daqueles livros que eu tenho a sensação que voltei meio ao longo da minha vida, devia voltar a ele para reler, para voltar a meditar sobre as coisas que transmite e queria sempre encontrar qualquer coisa de novo e de diferente. Esta leitura está indicada para entre os 12 e os 14 anos, para leitura fluente, e é um livro sobre um homem que plantava árvores. Basicamente é uma história sobre o poder do ser humano. Se nós nos comprometemos em fazer alguma coisa, essa coisa, por mais pequenina que seja, vai acabar por ter influência em tudo do mundo e todos à nossa volta, e é um livro muito sobre isso, sobre o poder do ser humano quando se compromete e quando toma as suas decisões, e que um gesto pode ser tão pequenino e mesmo assim mudar muita coisa e o mundo, quiçá. E por fim, eu li Estranhões e Bizarrocos, Histórias para Adormecer Anjos, de José Eduardo Agualusa. Esta edição que eu li é a da Dom Quixote e tem ilustrações de Henrique Caiat? Penso que será assim. E era uma história que eu tinha folheado e tinha achado interessante, mas não sei, havia assim umas páginas tão grandes, com umas ilustrações assim nas pontas, e não estava muito bem a perceber o que seriam aquilo. Mas basicamente são contos, 10 histórias, com coisas de facto estranhas, e a primeira história é logo Estranhões e Bizarrocos, e foi um livro que se calhar eu ia com tão baixas expectativas, mas que eu adorei, gostei mesmo muito, li-me imenso, diverti-me, houve histórias que me deixaram a sorrir e foram histórias de facto que me deixaram muito feliz a lê-las e fiquei muito contente porque eu acho que José Eduardo Agualusa só tinha lido contos e ler assim estes contos infantis e gostar tanto, eu acho que fiquei muito contente. Lá está, é um nome daqueles de renome, como muitos destes que eu também já referi, não é? Todos estes contos foram publicados antigamente numa revista chamada Pais e Filhos e então depois foram compilados para este livro. Então o primeiro conto é Estranhões, Bizarrocos e Outros Seres Sem Exemplo, que basicamente é a história de um homem que só inventa coisas inúteis, um inventor que só inventa coisas inúteis. Depois temos Sábios como Camelos, que é a história de um grão-vizir que adorava ler e então transportava a biblioteca dele toda em camelos pelo deserto. Depois, A Menina de Peluche, que é sobre uma menina que tem imensos peluches e ela detesta peluches e trata-os super mal. Depois temos O Peixinho Descobriu o Mar, que é um peixinho que nasce num aquário, mas que ouve sempre os avós a falar do mar e ele tem curiosidade e quer tentar ir descobrir o mar. Depois temos O Primeiro Pirilampo do Mundo e basicamente é exatamente isso que o título indica, é a história de como é que surgiu o primeiro pirilampo, muito giro também. Depois O País dos Contrários, que é a história de um gato que está apaixonado por uma vaca. É exatamente isso que vocês ouviram, é muito engraçado, adorei esse conto. Depois, O Caçador de Borboletas, essa história de um menino que recebe um kit para caçar borboletas. Depois, O Pai que se Tornou Mãe, esta é a história dos cavalos marinhos, portanto em que o pai é que dá à luz, uma história muito gira também. Depois temos O Sonhador, que é a história de um menino que tem um sonho fora de vulgar. E por último temos A Menina que Queria Ser uma Maçã, que tal como o título indica, é a história que a menina que quando lhe perguntam o que é que queres ser quando fores grande, ela responde: quero ser uma maçã. E está tudo bem. São contos muito giros, eu gostei muito do livro, não estava com muitas expectativas, como já disse, e fiquei agradavelmente surpreendida, e este também é um que eu vos recomendo bastante. Como recomendo, aliás, todos nesta lista. E é isso, pessoal. Digam-me mais se já leram algum destes, se ficaram curiosos com algum. Temos aqui alguns nomes sonantes, não é? Alguns nomes da literatura que de certeza que já conhecem. Digam-me se já leram algum destes, que outros livros infantis é que me recomendam para eu ir ver se a minha biblioteca tem e ir lá buscá-los para ler. Deixem tudo aí em baixo. Não se esqueçam então de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos que estão à procura de novas leituras infanto-juvenis ou para os seus filhos ou afilhados, quem sabe. E não se esqueçam de subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!